A exposição doutrinária da noite de hoje será realizada pela nossa querida irmã Ana Úrsula, cujo título é O Lugar em que Habito. Seja bem-vinda, querida. Nós saudamos a todos os presentes, encarnados, desencarnados, com quem temos a alegria e a subida honra de nos encontrarmos para a conversação da noite, desejando que a presença amorável de Jesus se instale, se aninhe no coração de cada um de nós, para que se torne efetivo o nosso aprendizado, para que se torne efetiva a nossa prática da doutrina que elegemos para que fosse a nossa. Para coisas novas, palavras novas. Allan Kardec inicia assim o trabalho da codificação, dizendo que todas as questões da espiritualidade que até então eram tratadas permaneceriam nas questões da espiritualidade. Mas que o que ele vinha dizer era um pouco mais à frente, um pouco mais além. Então era necessário que para tudo aquilo que ele traria, as palavras também fossem mais específicas. E então que ele vai forjar a palavra espírita, dizendo que todo aquele que fosse seguidor das ideias novas que ele implantaria, vindas do mundo espiritual, seriam chamados espíritas ou espiritistas. E então ele cunha também a palavra espiritismo para marcar, para definir tudo aquilo que a codificação haveria de trazer para todos nós. Entre todas as riquezas que a codificação nos apresenta, sem dúvida, muito importante o fato de que o espiritismo, como dizemos, Allan Kardec matou a morte e nos trouxe a consciência da espiritualidade. Nos trouxe a consciência da nossa eternidade enquanto espíritos. Deixou muito claro para todos que a morte é algo passageiro, é algo que não define, que não interrompe o nosso processo nem o nosso progresso. A morte é apenas um estágio pelo qual todos deveremos passar, pelo qual todos já passamos outras tantas vezes e que ainda passaremos. É a finalização de um estágio para que possamos adentrar em outro. Simplesmente isso. Mas que a nossa alma, a nossa essência, nós somos imortais. Nós somos imortais. Não há morte. O que existem são passagens, trocas de estágios, de fases, de progresso, mas a alma que somos é a alma que já existia antes de encarnarmos e é a alma que vai prosseguir depois do nosso desencarne. Então, muito importante que a gente tome essa consciência, porque essa é uma revelação que a doutrina espírita apresenta de forma clara, explícita, cirúrgica. Não morreremos, nenhum de nós. A partir disso, desse fato de que somos todos imortais, é necessário e é consequente que nós reconfiguremos o nosso entendimento da vida e reconfiguremos a nossa postura diante da nossa própria vida. Depois que tomamos consciência deste fato, não há como sermos os mesmos. Não há como concebermos a vida da forma apequenada que concebíamos antes de entrarmos em contato com estas revelações. Não bastasse isso, nós ainda agora temos que acrescentar aqui a reencarnação como uma consequência natural do fato de que nós precisamos evoluir e que jamais morreremos. Então esta alma que desencarna, ela torna a vida física através da encarnação para ocupar um outro corpo, mas sempre a mesma alma que somos, a essência que somos. Pois bem, dentro disso, então, das muitas revelações de Allan Kardec para este mundo novo que chegaria após a codificação, também o fato de que há muitas moradas na casa de meu pai. E esse é um assunto muito vasto e que talvez vai impactar muitas pessoas ainda, porque não desenvolvéramos o hábito de interrogar o céu. O céu para nós era algo muito bonito, que servia de inspiração aos poetas, mas que não tínhamos muita clareza.
O que nós sabíamos e que morávamos no planeta Terra e que aqui havia vida, mas muito provavelmente no nosso entendimento apequenado, a vida era só neste planeta. O Espiritismo rompe essa barreira dizendo-nos que existe vida em todos os cantos dos universos. Se é que os universos têm canto, né? Mas em todos os lugares, em todos os planetas, em todos os sóis, em todos os mundos, alguma forma de vida é manifesta nesses lugares. A partir disso, nós vamos olhar então para as moradas, né? As múltiplas, as inúmeras moradas que Jesus nos aponta como sendo lugares, né? Aonde nós vamos habitar, aonde muitos habitarão e aonde muitos terão a sua romagem de progresso. O nosso mundo, na atualidade, no presente, hoje, estamos encarnados aqui, neste planeta. Mas não há nada que nos garanta que nós somos oriundos deste planeta. Estamos aqui hoje, e aqui é o nosso lugar de progredir neste momento. Ao desencarnarmos, nós tornamos para o mundo espiritual e cada um de nós vai rumar para a morada que lhe está destinada consoante seu padrão de vibração, seu nível de entendimento, seu nível moral, enfim. Todo aquele progresso que lhe foi possível amealhar ao longo das suas múltiplas experiências. Então, nós vamos desenvolver o nível da habitação aonde vamos ficar. Isso falando no mundo planetário. Mas dentro, trazendo um pouco mais para perto de nós, quando nós somos indicados para habitar este planeta, nós somos endereçados a este ou aquele lugar, para que ali também desenvolvamos um outro tipo de morada, um outro tipo de habitação. Então nós vamos para uma determinada cidade, que tem determinado nome, determinado estado, em determinado país. E neste lugar, que também é uma outra morada, nós vamos estabelecer a nossa morada física. E vamos ter um endereçamento, um nome de rua, um número de casa. E também é uma morada. Mas se nós avançarmos um pouquinho mais, existe uma outra morada que também é tão importante quanto, ou mais, que é a morada do nosso espírito, a morada da nossa alma. A morada que a nossa alma habita, para que possa de fato progredir. E aí nós vamos entender que o nosso corpo físico é também uma morada, é a morada do nosso espírito. É através dele que nós vamos galgar todas as possibilidades de progresso na nossa experiência terrena. Nosso corpo físico é a morada da nossa alma que precisa receber cuidados de coisa importante como de fato ele é. Nós precisamos entender que é o nosso instrumento de progredir, é através dele que nós vamos avançar. É através do corpo que a nossa alma se distende em várias direções, para vários aprendizados. Portanto, nós precisamos também desenvolver a consciência que é muito importante cuidar desta morada. A morada que é o nosso corpo, dando a ele aquilo que de fato ele necessita. Cuidando dele como algo de precioso valor. Porque é através dele que nós vamos apresentar o nosso desenvolvimento, nós vamos poder efetivar o nosso desenvolvimento. Talvez esta consciência não esteja muito estabelecida para nós, mas é importante que a gente desenvolva. O meu corpo, que é a casa do meu espírito, a casa da minha alma, é o meu instrumento de progredir. E como qualquer instrumento de trabalho, todos nós que já laboramos em algum setor da vida, nós sabemos que para que o trabalho tenha um bom resultado, o instrumento de trabalho deve estar em boas condições. Deve estar atendido nas suas necessidades. E, portanto, cuidar do nosso corpo é importante tanto quanto cuidar do nosso espírito, entendendo, né, que o nosso corpo é um instrumento da alma. Cuidarmos desta morada que nossa alma habita e que foi destinada para que nós usufruíssemos disso em progredindo. É para o nosso desenvolvimento. Então, dar toda a atenção e todo o cuidado a essa aparelhagem, né? A essa máquina de absoluta perfeição que todos nós somos portadores e que é o resultado de um grande milagre. Todos nós somos o resultado de um grande milagre, aquele milagre que se deu lá, no interno de nossa mãe, quando aquele gameta masculino encontra aquele gameta feminino em fórmula célula-ovo. Ali se dá o milagre e ali nós começamos a nascer. É todo um projeto meticuloso de Deus.
É todo um projeto absolutamente harmonioso para que a gente possa vir. E em vindo, para que a gente possa usufruir dessa máquina, do resultado deste milagre divino, da melhor maneira possível. Então, cuidar do nosso corpo é da nossa necessidade, é da nossa responsabilidade para que a nossa alma possa progredir. Madre Teresa, não é Madre Teresa, Santa Teresa d'Ávila, ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz que é necessário que a gente cuide muito bem do nosso corpo para que a nossa alma goste de viver nele. Eu acho isso muito lindo. Que nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo para que a nossa alma goste de viver nele. Então nós prosseguimos dentro desse entendimento de que nós precisamos, dar conta também deste instrumento de progresso que nós recebemos. Pois bem, avançando para isso, é necessário saber que é um instrumento, mas o que é essencial mesmo é o que mora nesse instrumento. É a alma que habita esse lugar, esse templo sagrado que é o nosso corpo, a nossa alma, a nossa essência. Então nós precisamos entender como é que nós funcionamos, via de regra, para que a gente entenda onde nasce o nosso cuidado. Nosso cuidado, segundo as informações do espírito André Luiz, ele vai se dar na análise do nosso mundo interno. Já pararam para pensar nisso? O nosso pensamento. Se alguém aqui tentar não pensar, a única coisa que vai conseguir é pensar e não pensar. Então, o nosso pensamento é uma máquina de geração contínua, que nós precisamos conhecer, porque, afinal, é este pensamento que é o grande gerador de todas as matrizes. Pois bem, caso os senhores não tenham essa informação, eu lhes digo que os nossos pensamentos, estes que a gente tem às vezes de forma bem consciente, às vezes de forma bem distraída, cada pensamento nosso, cada emissão nossa tem vibração e vai funcionar como força. Nenhum pensamento é nada. Todo pensamento vai emitir vibração de matéria mental e vai funcionar como um tipo de força. Tá claro isto? Todo pensamento nosso, seja ele qual for, possui peso, forma, tamanho, estrutura, qualidade, poder. Tudo isso está em nós. Nossos pensamentos possuem todas essas qualidades. Sim, a pergunta que fica, mas o que é que dá as qualidades a esse pensamento? De onde que vêm essas qualidades? Essas qualidades vêm das nossas emoções. São as nossas emoções que tipificam os nossos pensamentos, as nossas emissões mentais. As nossas emoções. Sim, mas como é que a gente faz? Onde que elas moram? Então é necessário conhecer aquela morada que a gente chama de casa mental, que é aquilo que nós somos. A nossa casa mental, e eu gosto de casinha ainda assim, a gente pode imaginar isto. Aqui no topo a gente vai ter a parte superior, depois nós temos a parte intermediária, que é o lugar onde nós habitamos, e tem a parte de subterrâneo, ali, o porão. Sabe aquelas casas antigas que tinham porão? Pois então, os porões da nossa casa mental correspondem ao nosso inconsciente. E é daí, deste lugar chamado inconsciente, que promanam 80% das nossas emoções. Estão conseguindo acompanhar para a gente chegar onde é preciso chegar? Então, nós temos pensamentos que têm qualidade, que têm cor, que têm tamanho, que têm forma e que vão gerar força. Estes pensamentos são tipificados pelas nossas emoções. As nossas emoções habitam a nossa casa mental. Nossa casa mental, lá no subterrâneo, lá no subsolo, lá no porão da nossa casa, estão todas as informações das nossas experiências transatas. Está tudo lá. No inconsciente, nós não temos memória disso, mas as emoções estão lá. Não bastasse tudo isso estar lá, também estão as nossas experiências na vida intrauterina,
as nossas experiências da infância, tudo está neste porão que nós temos, que é a nossa inconsciência. É o nosso inconsciente. De lá promanam grande parte das nossas emoções. Aqui no centro, né, desta casa de 3 andares, está o nosso consciente. Então, o nosso papel, e é por isso que os espíritos dizem, e é por isso que Santo Agostinho diz que a virada de chave nossa está no autoconhecimento. Eu preciso habitar os meus porões. Eu preciso saber os conteúdos dos meus porões, para que quando eles cheguem na minha consciência, eu os identifique e eu tenha a possibilidade de transformá-los. Se eu desconheço que habita os meus porões mentais, como que eu troco? Como que eu ressignifico? Como que eu mudo a tipificação disto se eu nem sei que sinto? E a maioria das nossas emoções a gente nem percebe que tem. Nem percebe, porque nós vivemos na inconsciência. E essa é uma das maiores razões para que o mundo esteja apresentando hoje os níveis que apresenta de adoecimento mental. A notícia que eu trago não é boa, mas o Brasil é o país com o maior índice de ansiedade do mundo. A ansiedade vem de onde? De eu não habitar o meu porão, de eu desconhecer o meu porão, de eu tentar viver uma vida que está no inconsciente, eu quero ir para o superconsciente. Mas eu não tenho conta disso, eu não dou conta disso, porque eu não frequento as minhas emoções, eu não as conheço. Por isso que a chave, de novo, repito, é o autoconhecimento. Então nós somos o país mais ansioso do mundo. E nós somos o 3º país em depressão, com índices de suicídios altíssimos. Então nós precisamos nos deter para olhar para a causa disso tudo. Aonde está a causa? Porque sim, eu penso, nós vivemos na pátria do Evangelho, que é o coração do mundo, o país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Era para estar melhor, não era não? O problema é que nós nos atrapalhamos na hora de escolher o nosso modus vivendi. E fomos para o modus operandi do inconsciente. E vamos vivendo do jeito que a vida vem, sem parar para analisar. Por isso que o Espiritismo é esse divisor de águas. Propõe esta mudança na vida da gente, porque eu preciso parar e olhar para mim. Olhar para a casa que eu habito, para o mundo que eu habito, para o mundo que eu crio para mim todos os dias. Sim, porque um dos objetivos do Espiritismo no mundo é a nossa reforma moral. A nossa transformação moral. Como transformar algo que não sei que precisa ser transformado? Como reformar uma casa que não reconheço que precise de uma reforma? Como curar uma doença que desconheço que sou portador? Somente através do autoconhecimento. Então eu vou ler aos senhores algo que vai chocá-los. Sente-se sozinho, feche os seus olhos, respire pausadamente e imaginas que estás contemplando o interior do teu coração. Não estão chocados? Ficarão chocados agora, porque esta orientação vem do século XIV. Século XIV, já estavam nos dizendo, Gregório de Sinai já dizia, olha, é preciso parar, é preciso fazer silêncio, é preciso ficar a sós, é preciso fechar teus olhos, é preciso olhar para dentro, é preciso conhecer o que te habita. O mundo que tu habitas, que mundo é este que tu geras o dia todo e desconheces? Porque não te detens para olhar. Porque não te detens para perceber. Porque não te detens para te analisares. Então, não por acaso, Santo Agostinho nos diz que a chave do progresso está no autoconhecimento. Que a nossa grande virada de chave viria aí, no autoconhecimento, no conhece-te. Conhece-te a ti mesmo. E a gente meio que na inconsciência ainda, meio que dá de ombros para isso. Né? Importante é conhecer os livros e dele estudar os livros e dele obras. Maravilhoso. Mas tudo isso sem o conhecimento do si,
vai nos atrapalhar mais do que nos ajudar. Então é necessário, de fato, estudar. É evidente que o conhecimento é libertador, mas o autoconhecimento é engrandecedor. E é por isso que nós precisamos conhecer o mundo que nós habitamos, o mundo que nos habita. Que mundo é este? Que universo é este que eu sou? E que às vezes eu resumo em algumas poucas emoções, quando na verdade eu sou uma profusão de emoções, que nem percebo. Que no corre-corre do meu dia a dia, na minha rotina, às vezes rasa, eu nem percebo. E eu fico contrariada, e eu vou para casa, e eu me recolho contrariada, no outro dia é a consequência da mesma coisa, e eu não paro para analisar o que dentro de mim se manifesta quando eu me contrario. Quando eu me contrario no trabalho, no grupo social, na família, e eu me desgosto, e vou para casa chateado. Como que eu lido com isso se eu não sei o que existe dentro de mim? E aí eu digo que é o outro. Eu digo que é o outro. Nossa, mas se não fosse ele ter dito aquilo, se não tivesse ela feito aquilo, né? Hoje fulano me desgostou, hoje ciclano me contrariou, fiquei tão chateado, fiquei tão contrariado, fiquei tão triste com o que aconteceu. E queridos, nunca nada é com o outro. O outro, quando faz algo, fala de mim. Quando eu estou na relação com o outro, eu estou sabendo de mim, não é do outro. O outro apenas mostra para mim algo que precisa de ajuste, algo que precisa ser olhado, algo que precisa ser apreciado por nós, observado, cuidado, tratado muitas vezes, acolhido. Tem uma dor dentro de mim que eu não sei o que é, mas aí quando acontecem essas coisas, eu entro na minha dor e aí eu fico me contrariando com as pessoas, quando não são as pessoas, é a minha dor. Mas como eu não presto atenção, como eu não tenho cuidados para com isto, eu entro em sofrimento, eu crio conflitos muitas e muitas vezes, porque eu não percebo que tudo isso acontece, porque em mim algo entra em dissonância. Então o autoconhecimento ele é fundamental. Conhecer esta casa, esta morada que eu habito, que a minha alma habita, aquilo que a minha alma é na sua essência. Isso é fundamental para que eu tenha uma vida que de fato possa entrar em progresso, em desenvolvimento. Então nós saímos do inconsciente, né, onde estão todas as informações das nossas histórias pregressas, que fica emanando de lá emoções, sensações, que vão interferindo na minha consciência, no meu dia a dia, e como eu desconheço isso, eu vou projetando as minhas contrariedades na vida, no dia, no outro, quando na verdade tudo é em mim, tudo é comigo. Então, de fato, nós precisamos aprender a fazer silêncio, nós precisamos aprender a ficar a sós conosco. Existem pessoas, e provavelmente vocês conheçam, pessoas que não conseguem conviver com o silêncio. Elas precisam de ruído constantemente, porque estar em silêncio já cria um problema. Ela não quer escutar-se, ela não quer sentir o que está dentro dela, então ela fica emitindo ruídos o tempo todo. Pessoas que falam sem cessar, porque elas não suportam o silêncio, porque elas nem querem saber o que está lá dentro. Então é melhor que eu faça bastante barulho, porque tendo bastante barulho no externo, eu não escuto o que está lá dentro. E nós não vamos curar nada sem que escutemos o que está dentro de nós. Que emoções são essas, que sentimentos são esses, que às vezes em dissonância tumultuam o nosso dia, tumultuam a nossa vida, faz com que criemos complicações, quando na verdade, se eu me conhecesse o suficiente, eu poderia fazer a mudança disso. Eu poderia transformar isso em algo mais ameno, em algo mais brando. Mas como eu me desconheço, não raro, projeto nos outros, projeto na vida. E aí é a minha vida que é ruim, é a minha vida que não dá certo, né? Porque também ninguém me ajuda, quando na verdade tudo está conosco. É da nossa responsabilidade. Os outros sim poderão nos ajudar, mas a nossa parte é imprescindível, é indispensável que ela seja feita. Tem uma frase que li certa vez e guardei, e anotei inclusive, né?
que diz assim: perguntaram ao peixe, o que é o oceano? E o peixe responde, não faço a menor ideia, também não estou nem entendendo a razão dessa pergunta. O que é o oceano? O vastíssimo oceano da nossa vida. Temos que ter respostas para essa pergunta. Temos que fazer ideia do que isso significa. Então nós precisamos de fato trazer o conhecimento. Mas é necessário levar o nosso pensamento, fechando os nossos olhos para o mundo interno, para que a gente tenha o autoconhecimento. Quando a gente dominar o autoconhecimento, ajustando isso a todo o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, nós seremos invencíveis. Dentro de nós, o mundo de regeneração estará pronto. Nós poderemos estar no planeta das provas, mas internamente vivendo no mundo já regenerado. Então não depende dos outros essa construção, depende de nós. De que a gente desenvolva de fato esse hábito de estar a sós consigo, de tolerar o seu próprio silêncio, de adentrar a esta casa e, como nos diz o professor do século XIV, ouve, escuta, direciona como se estivesses olhando para o teu coração. E isso é fenomenal, século XIV. Fecha os teus olhos, respira, silencia e entra na tua casa. Porque o que ele está dizendo é isso. Quando você direciona o olhar para a área do seu coração, você está entrando na sua casa, porque são aqui que moram as tais das emoções. São nesta região. E por isso tantos infartam. Porque as emoções se desgovernam e a pessoa não dá conta de controlar tanta emoção e acaba desenvolvendo patologias de natureza circulatória na área cardíaca, que é o plexo onde nós guardamos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ficou bom assim? É para ficar bom. Tudo isso é para melhorar. É para que a gente tenha um ano novo, de fato novo. Para que a gente olhe para essa perspectiva que está chegando, do fechamento de um ciclo, de inaugurarmos um novo ciclo, dentro desse padrão de responsabilidade. André Luiz, não, Dr. Bezerra de Menezes diz que a gente precisa olhar para a nossa vida como um empresário olha para a sua empresa. Nossa vida precisa de administração. Nós somos uma empresa. E nós somos o diretor da nossa empresa. Nós, portanto, definimos os rumos que a nossa empresa precisa tomar. E nós estabelecemos as metas que nós queremos para a nossa empresa. E nós avaliamos sistematicamente para conferir se as metas que eu estabeleço para a minha empresa estão sendo realmente atingidas. Então, cuidarmos de nós como quem cuida de uma empresa que precisa dar certo, que precisa dar lucros, que precisa se desenvolver, que precisa avançar. Uma empresa que precisa ser próspera, usando a palavra da moda. Mas a empresa somente será próspera se o presidente da empresa for efetivamente um diretor, né? Um observador, um avaliador, um cuidador de si mesmo. Não para que a gente se critique, não para que a gente se condene, para que a gente, em se amando, se veja. E com amor se olhe e no amor se cure. É desse jeito que nós vamos melhorar, é desse jeito que nós vamos nos transformar. E é somente desse jeito que nós vamos transformar o mundo que nós queremos. Lembram de Gandhi? Seja você o mundo que você quer que seja. O que você quer que o mundo seja, seja você. Então todos falam a mesma coisa o tempo todo. E a gente aqui, né? A gente aqui, tapando o ouvido. As verdades já foram reveladas desde sempre. Nós precisamos entrar em contato com elas, em consonância com elas, para que haja ressonância delas na nossa alma, na nossa essência, porque é somente isso que importa. Como dissemos no início, ao desencarnar, nós levaremos mesmo o quê? Somente aquilo que a nossa alma amealhar. O conhecimento,
o bem que tiver feito, as reformas que tiver instituído, tudo isso nos acompanhará para o mundo espiritual. Afora isso, tudo foi temporário. Todas as moradas foram temporárias. Todos os lugares em que estivemos foram temporários. Ao desencarnar, somente irá conosco os valores que forem creditados em nossa conta a partir do nosso trabalho, dos nossos atos, das nossas escolhas. Então, queridos, o que nós deixamos, né, nesta noite enquanto reflexão, e é importante que a gente reflita, porque eu sempre uso essa figura, eu penso sempre que um ano novo é um caderno novo que a gente leva para a escola. E a gente sabe que quando a gente é menina na escola, o nosso caderno não acaba muito bonito, né? Ele começa bonito e termina meio feio. E cada ano que a gente tem a possibilidade de encetar, a gente tem a possibilidade de pegar um caderno todinho novo e dizer, não, agora vou caprichar, né? Esse ano eu vou cuidar desse caderno do começo até o final, desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula deste ano. Eu vou estar muito atento, muito cuidadoso, eu vou ser muito caprichoso com o meu caderno. Não é verdade? E assim nós vamos então galgando aquilo que nós queremos de fato para nós. Essa consciência de que a gente veio aqui para o progresso é nossa, nós a possuímos. Mas é tanta inconsciência e é tanta inconstância que a gente esquece qual foi a meta, qual era realmente o objetivo. E o objetivo é esse, que a nossa alma cresça, que o nosso espírito se engrandeça. Então, para a gente finalizar, uma reflexão que diz assim: se você tiver $1 e eu tiver um pão, e eu tiver fome, e você tiver fome, eu te dou o meu pão e você me dá o seu $1. E aqui haverá equilíbrio. Mas imagina agora que você tenha um soneto e um teorema de Pitágoras e eu não tenha nada. Se você me dá o seu soneto e o seu teorema de Pitágoras, no final dessa troca, eu tenho um soneto, eu tenho um teorema e você também tem os dois. Mas se nós fizermos isso e fizermos isso com amor, no final desta troca, no final desta negociação, todos teremos crescido, todos estaremos enriquecidos, todos estaremos valorados. Assim fica o convite para que a gente multiplique os nossos sonetos, os nossos poemas, os nossos teoremas, e que a gente compartilhe todos estes valores e todas essas riquezas com todos aqueles com que tivermos a possibilidade de nos encontrar. Que até onde o nosso pensamento possa alcançar, no dizer de Rabindranath Tagore, que a gente possa enviar a nossa mensagem. E que na nossa mensagem a gente possa gritar para o mundo, dizendo: eu amo a vida. E que quando eu disser isso, eu tenho o dom de contagiar todos aqueles a quem o meu pensamento alcançar. Que Deus nos envolva nas suas vibrações de perfeito amor. Que Jesus ilumine muito o nosso coração e a nossa alma por dentro. Que as nossas moradas, a morada do nosso espírito, possa ser de fato muito cuidada, com muito zelo, com muito amor, embelezada no convívio harmonioso e natural com o nosso Mestre Jesus. Que Ele seja conosco e que tenhamos de fato um lindo Natal e que o Ano Novo nos traga muito crescimento, muito progresso, muitas alegrias. Paz a todos.